Existe uma frase que nós temos falado ela durante um tempo já, que é uma frase que talvez resuma tudo que eu venho a falar pela frente. A frase é: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Nós, como igreja, nos calamos e o mundo criou voz. E eu entendo que Deus tem nos chamado para sermos uma voz para o mundo, para sermos uma expressão real do reino de Deus. Grande parte da nossa mentalidade separatista tem impedido de um governo dos céus invadir o mundo. Eu quero te dar uma boa notícia: Deus não saiu do jogo, sabe? Jesus não vendeu a casa dele na cidade, foi morar numa casa de praia, nem numa casa de campo. Não. Jesus está no jogo. Jesus está prestes a fazer algo novo no mundo através da sua igreja. E eu vejo que muitas vezes nós, como igreja, nós temos tentado preservar a nossa fé e em vez de influenciar através da nossa fé. E muitas vezes, quando nós tentamos preservar a nossa fé, nós acabamos espiritualizando as coisas e não materializando o reino. E nós não fomos chamados para espiritualizar, nós fomos chamados para materializar. Por um tempo, na história da igreja, nós vivemos como cristãos que espiritualizavam ambientes e não materializavam o reino. Exemplo, eu me lembro uma época em que nós satanizávamos tanta coisa como sendo do mundo. Eu lembro de queimar, assim, roupas e roupas, porque aquelas roupas eram satânicas. Eu me lembro de uma época da igreja que nós pegávamos a latinha da Coca-Cola, líamos ao contrário e falávamos: olha, ao contrário está escrito alô, diabo. Nós literalmente estávamos tentando espiritualizar, mas Deus não nos chamou para espiritualizar, Deus nos chamou para materializar. A oração que Jesus nos ensinou foi: que venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Agora, mediante esse entendimento que nós devemos materializar, nós temos que perceber que grande parte do nosso cristianismo não está fundamentado nisso. E de uma maneira clara de nós entendermos e percebermos isso é assim. Quando você pega essa Bíblia, você fala que ela é concreta ou abstrata. Essa Bíblia é concreta ou abstrata para você? Quando nós pegamos esse celular ele é concreto ou abstrato? Quando nós pegamos um copo, ele é concreto ou abstrato? Provavelmente a maioria de nós disse concreto. E quando nós falamos o seu espírito, ele é concreto ou abstrato? O seu espírito é concreto ou abstrato? Aqui entra uma interrogação na maioria dos cristãos. Na verdade, em todos os lugares onde eu perguntei isso, talvez 90% do auditório disse que o espírito era algo abstrato. E aqui está um problema no nosso cristianismo, porque o nosso espírito não é abstrato. Uma outra pergunta: quanto tempo você acha que vai durar esse livro, esse papel? Não como algo espiritual, mas como algo material. Talvez até chegar na mão da próxima criança, talvez quando se perder. Esse celular, quanto tempo você acha que vai durar esse celular? Provavelmente esse celular vai durar até o próximo lançamento da Apple, do novo iPhone. Quanto tempo vai durar um copo até a próxima queda? E quanto tempo vai durar o teu espírito? Quanto tempo dura o teu espírito? Eternamente. Essa é a resposta, eternamente. Nós estamos lidando com as coisas que nós enxergamos como algo concreto e as coisas que nós não enxergamos como algo abstrato. E aqui existe o problema. Porque quando nós não lidamos com as leis espirituais de uma maneira concreta, nós não conseguimos materializar o reino e assim estabelecer um governo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3 o seguinte: pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem ou das coisas invisíveis. O que o autor Hebreus está dizendo? Que tudo que é visível veio de um campo invisível. Significa que o governo invisível se manifesta no visível através da fé. Tudo que você vê hoje foi a fé de um homem ontem. E o nosso problema é que muitas vezes nós estamos tratando as coisas espirituais de uma maneira não real, não concreta. Por isso nós não conseguimos materializar o reino. E como nós podemos materializar o reino? Como nós podemos então trazer esse reino real? Primeiro, pela fé, que é um alinhamento espiritual com as coisas dos céus. E segundo, pelo nosso posicionamento. Pelo nosso posicionamento no nosso propósito, no nosso destino. Você sabe que o nosso destino não é um lugar, é uma posição. Quando nós estamos procurando um lugar para encontrar o nosso destino, na verdade nós estamos abrindo uma posição. E a partir de uma posição, todo lugar se torna favorável para exercer um governo dos céus. O que eu quero propor é que quando nós encontramos o nosso propósito, nós nos alinhamos para gerar um governo na terra.
Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitos homens inteligentes, grandes, pessoas que realmente têm relevância hoje na nossa nação e fora da nossa nação, pessoas que são cientistas, esportistas, artistas, empresários, políticos. E todas as vezes que eu sento com esses homens, uma coisa me gera dentro do espírito, que alguns deles estão vivendo o seu real propósito, outros não. Outros estão no modo automático da influência do tempo presente ou do governo dessa terra. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: foi Deus que nos preparou para esse propósito, para um propósito. Deus nos chamou para um propósito. Você tem um propósito, dando-nos o Espírito para garantir do que está por vir. Então, o Senhor nos preparou e nos deu o Espírito. A parte espiritual veio. Agora, o Senhor nos preparou para um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. O que eu quero dizer é que nós temos que orar todos os dias de uma maneira muito intencional. E talvez essa oração seja uma das orações mais importantes para que haja um governo na terra, que é: Senhor, me ajude a viver e não a simplesmente existir. A maioria das pessoas no planeta estão apenas existindo. É uma falta de propósito. E eu acredito que a falta de propósito é um vazio espiritual. Existe um vazio espiritual. Acredito que muitas vezes, depois de um dia produtivo, de grandes conquistas, de avanço, de conquistas financeiras, de conquistas emocionais e muitas vezes até de influência, muitos de nós deitamos na cama e pensamos: será que a vida é só isso? Isso demonstra claramente que nós estamos vivendo uma vida fora do propósito. Levantar, ir para o trabalho, comer, fazer, gerar recursos, de novo, malhar, voltar para casa. Acordar no outro dia de manhã, fazer os nossos afazeres, ir para o trabalho, fazer grana, voltar para casa, deitar, dormir. Acordar no outro dia de manhã, ir malhar, ir para o trabalho, fazer os nossos afazeres, voltar para casa e aumentar a nossa conta bancária. Será que é só isso a nossa vida? Não. Existe um propósito maior. Eu acredito que nós podemos viver em 3 níveis. Primeiro, o nível da sobrevivência. Aqueles que acordam e lutam para sobreviver, para o pão diário. Segundo, o nível do sucesso. Pessoas que realmente já alcançaram o sucesso na vida, estão naquele lugar, no ápice da pirâmide, no ápice da sua vida, no topo, já conquistaram tudo, já têm condições de estralar o dedo e talvez conquistar o que quiser. Mas existe um terceiro nível, que é o nível da vida no propósito, ou a vida com significado. E eu acredito que Deus nos chamou para esse propósito, para vivermos nesse propósito. Existe um estudo conduzido por 2 universidades inglesas, a Princeton e a College de Londres. E esse estudo diz o seguinte: olha que interessante. Descobriu que pessoas que viam sentido real no que faziam tinham 30% menos chance de morrer que as demais. A pesquisa acompanhou um grupo de 9.050 ingleses com idade média entre 65 anos e dividiu os participantes em 4 grupos, desde os que tinham um claro propósito de vida até os que não tinham nenhum propósito de vida. O resultado apontou que 9% dos que tinham propósito faleceram durante o estudo, contra 29% dos que não tinham nenhum tipo de propósito morreram. Conforme os pesquisadores, o grupo dos que tinham um propósito claro viveu em média 2 anos a mais do que os demais. O que significa? Significa que esse estudo de Princeton e de London College aponta que quem tem um propósito para a vida, quem tem um entendimento claro do que foi chamado para fazer, tem uma possibilidade de viver mais. Não só no teu bio. Eu quero jogar isso para organizações, para empresas. Toda empresa e toda organização que entende o sentido claro do propósito para o qual existiu, ela tem uma grande chance de sobreviver a tempos. E a tempos de tempos. Significa que empresas, organizações e pessoas que entendem o seu real propósito viverão mais. Terão uma longevidade maior. Eu não sei você, mas eu quero deixar um legado para as próximas gerações. Eu não quero ser aquele apenas que construiu algo para hoje, fui beneficiado por aquilo que eu construí e ali acaba. Não. Deus não nos chamou para termos uma visão apenas para uma vida. Se você tem a visão apenas para uma vida, a sua visão é pequena. Deus nos chamou para ter uma visão que é uma visão de longevidade, que vai além da nossa vida. Você sabe que Deus nunca foi o Deus só de Abraão. Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus nos chamou para viver no propósito, porque o nosso propósito ecoará em longevidade para as próximas gerações. E como eu posso achar o meu propósito? Eu acredito que propósito é a junção de 2 coisas. Primeiro, paixão.
te faz levantar de manhã? O que te acorda? O que te motiva? O que te incendeia? O que te dá energia? Paixão gera energia, paixão gera força. Quando você vê alguém cheio de energia fazendo algo, certamente ele tem paixão por aquilo. Sabe, a paixão te faz acordar cedo, dormir tarde, faz você suportar os fardos, faz você dar o próximo passo quando todos desistem. A paixão é um motor de força e energia que te impulsiona. Essa é a primeira coisa para você encontrar o teu propósito. Qual a tua paixão? A segunda coisa para você encontrar o teu propósito é você descobrir a sua habilidade. Qual é a sua habilidade? O que você é bom? Dever agora, nesse exato momento. Pega um caderninho, ou quando você chegar em casa, depois dessa palavra, ou dessa conferência, e anote 4, 5 coisas do que você é bom, que você tem habilidade para fazer. Por quê? Porque a paixão gera energia, mas a habilidade gera reconhecimento e influência. Nós como líderes, muitas vezes nós chegamos e conversamos com pessoas que querem entrar na nossa organização, querem fazer parte de um bloco dentro da nossa organização, cheio de paixão por algo. Exemplo, eu sou um pastor, grande parte do meu trabalho é posicionar pessoas, envelopar pessoas e treiná-las e apresentá-las propósito e sentido da vida. Grande parte do meu trabalho é revelar os céus a elas. E muitas delas chegam para mim falando, pastor, eu tenho uma paixão por música, eu tenho uma paixão por cantar e eu quero cantar. E quando eu coloco ela para fazer uma audição, todo mundo percebe que a paixão dela não está casada com a habilidade. E quando a paixão não está casada com a habilidade, isso gera o quê? Isso não gera reconhecimento. Mas quando ela tem uma paixão e tem uma habilidade, isso gera reconhecimento e influência. Então, a primeira coisa, uma coisa importante que eu quero que você entenda é que quando nós estamos juntando paixão com habilidade, nós estamos gerando propósito. Isso vai gerando um alavancar de uma visão. Agora, toda paixão e propósito está debaixo de uma linha ou acima de uma linha. Ou essa paixão e propósito está debaixo de uma perspectiva do céu para a terra ou está debaixo de uma perspectiva da terra para os céus. E quando nós temos uma perspectiva correta, uma perspectiva futura, uma perspectiva eterna, a nossa paixão, a nossa habilidade cria então um senso de propósito real para a terra. C.S. Lewis escreveu algo muito interessante. Eu gosto muito do Lewis e eu estava relendo um livro dele esses dias. Na verdade, eu li esse livro umas 4 vezes, que é o Cristianismo Puro e Simples, e ele diz algo que eu anotei para comentar com vocês. Diz assim, ó, quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram justamente daqueles que mais pensaram no porvir, mais pensaram no amanhã, mais pensaram na eternidade. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram ineficazes neste mundo. Vou repetir. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, na eternidade, naquilo que viria pela frente, tornaram ineficazes nesse mundo. Sabe por quê? Porque a vida está sendo liberada através de perspectivas. A vida está sendo construída através de perspectivas. O problema é se a gente não tem uma perspectiva acima da linha da terra. Provavelmente a nossa influência de paixão e habilidade vai ser uma influência da terra. Mas se a nossa linha de pensamento, de estrutura, de perspectiva está acima da linha da terra, do céu para a terra e não da terra para o céu, certamente nós vamos começar a construir algo significativo para o mundo. Porque a vida está sendo liberada por perspectiva. E a perspectiva gera a maneira que nós vivemos os nossos dias. Então vamos lá, paixão, habilidade e perspectiva. E tudo isso se encaixa em quê? Em dias, em tempo. Em uma ação prática, em vida. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 14 diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são apenas como um sopro que aparece no instante e logo se dissipa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida, os nossos dias são como um sopro. É apenas um fôlego. Sabe, muitas vezes nós achamos que nós vamos viver para sempre. Ou melhor, nós nem achamos, mas vivemos assim. E isso tem gerado uma perda de propósito. A vida é curta, mas aponta para algo maior.
Eu quero propor aqui que você vive nessa terra, se você vive com propósito, se você vive acima da linha da terra, isso vai te gerar um propósito eterno de governo de Cristo no mundo. Imagina o seguinte, o que você está vivendo nesse espaço de 50, 60, 70 anos, talvez 100 anos, quem viveu muito, 120, na verdade quem viveu 100 já viveu muito, 120 viveu muito mais. Se você viveu tudo isso, isso é tão pequeno diante da eternidade. Pense, se as próximas 24 horas da sua vida definisse os próximos 1000 anos, como você viveria? É assim que nós devemos viver, porque esses 30, 40, 50, 100, 90, 100 anos, é as próximas 24 horas que definirá a nossa eternidade. O que significa? Significa que quando nós temos a perspectiva eterna dentro de nós, isso gera um senso de governo nessa terra. A vida chama-se tempo, e o que nós estamos fazendo com o tempo determina como nós viveremos eternamente. Nós precisamos viver a vida a partir de uma perspectiva dos céus. Você pode viver toda a tua vida sem influenciar o mundo, porque você está apenas vivendo o seu tempo como tempo. Eu vou explicar isso melhor. Os nossos sentidos produzem valor. Os nossos sentidos estão produzindo valor. Exemplo, talvez essa Bíblia não tenha nenhum significado para você, não tenha nenhum valor para você. E não o valor de ser Bíblia, mas como um objeto. Mas essa Bíblia foi me dada pelo meu tataravô. Exemplo. E foi o meu tataravô que trouxe toda a próxima geração a Cristo. Então essa Bíblia para mim ela tem um valor diferente, porque o meu sentido está produzindo valor nessa Bíblia. Ok? Para você não tem tanto valor, mas para mim tem muito valor. O que significa? Significa que o meu sentimento está produzindo valor. E os nossos sentimentos estão produzindo valores, as coisas terrenas. Mas quando nós vivemos acima da linha da terra, os sentimentos dos céus estão produzindo valores em nós para as coisas da terra. E não as coisas da terra estão produzindo valores para as coisas dos céus. E o que significa? Quando os valores eternos alcançam o nosso coração, o nosso tempo deixa de ser coisa e começa a se tornar uma dádiva. Dádiva. Eu vou explicar isso melhor. Fazemos tudo apenas com o entendimento em que o nosso tempo não é apenas uma coisa, mas uma dádiva. Porque nós estamos coisificando o nosso tempo. Muitas vezes nós estamos tratando o nosso tempo como um ativo financeiro. Significa que eu trabalho igual valor. Eu coisifiquei o meu tempo. Tá, eu trabalho 3 dias para comprar essa Bíblia, então eu coisifiquei o meu tempo. E a grande verdade é que quando nós estamos coisificando o nosso tempo, nós estamos perdendo o entendimento que o tempo é uma dádiva e não uma coisa. Existe uma frase que está na Capela dos Ossos, na cidade de Évora, em Portugal. Lá naquela Capela dos Ossos, que diz o seguinte: nós aqui estamos e pelos vossos esperamos. A certeza é que um dia todos nós estaremos nesse lugar. E o que nós fizemos nesse tempo curto ecoará para a eternidade. Se nós somos fora do nosso propósito, não ecoaremos da maneira correta para a eternidade. Então o que eu quero propor é que o tempo é uma vida, o tempo é vida, e a vida precisa ser vivida de uma maneira como dádiva e não como coisificação das coisas. Sabe por que nós estamos fora do propósito? Porque nós estamos coisificando o tempo. Nós estamos transformando o tempo em um ativo financeiro e não uma dádiva. Não é assim que nós nos referimos ao tempo? Tempo é dinheiro? Na verdade, o tempo não é dinheiro. O tempo é uma dádiva. Caminhando para encerrar, uma pessoa me ligou esses dias e disse assim: Guga, eu recebi uma promoção, eu vou ganhar 4 vezes mais. Vou ganhar 4 vezes mais, mas isso vai me gerar uma perda de tempo gigante. O meu tempo vai estar muito mais restrito. Meu filho está nascendo e eu não vou conseguir ficar tanto tempo com a minha esposa, eu vou ter que trabalhar mais, eu não vou ter hora para sair, só vou ter hora para entrar. E ele começou a me falar todo o tempo que ele não teria a partir daquele trabalho. E ele me perguntou: o que você acha? Eu disse para ele: é apenas dinheiro. Não coisifique o teu tempo. É apenas dinheiro. Você vai viver apenas no dinheiro. Sabe, estar em paz com o tempo é um ajuste espiritual e de propósito. O meu pai é um fazendeiro, um homem que foi muito rico. Ele juntou um patrimônio de
mais de 50 milhões de dólares. Para a época dele era uma coisa muito grande, hoje também continua sendo muito grande. E meu pai quebrou, ele avalizou 2 pessoas, ele perdeu tudo. E eu me lembro que eu cresci vendo meu pai trazer recursos para dentro de casa. Eu me lembro assim de verdade, gente, bolos de dinheiro em cima da cama. E de repente a gente tinha tudo, no outro dia a gente não tinha nada. E passou-se os anos, meu pai teve um encontro sobrenatural com Jesus, se converteu. Eu comecei a ser criado na igreja e meu pai sempre esteve muito presente na nossa vida. Eu lembro do meu pai entrando no meio da minha galera, que era uma gangue aqui em Brasília, na cidade de Brasília, e ele entrava e me tirava no meio daquela gangue. Eu me lembro do meu pai me levando para me descer de papelão, sentado no papelão na esplanada dos ministérios, que tem uma ladeira, a gente sentava e descia. Eu me lembro eu fingindo estar dormindo, quando eu era criança, e meu pai sabia que eu estava fingindo, me pegando, me levando para casa, dormindo, fingindo que estava dormindo, sabendo que eu estava fingindo, e eu rindo, e ele me botando na cama, e eu levantando. Eu me lembro de acordar pelas manhãs e todo aquele café da manhã está pronto. Eu me lembro dele chegando no final da tarde com um saco de pão, ele indo me buscar na escola. Eu tenho várias lembranças do meu pai presente na minha vida. Mas eu não tenho lembranças, tantas lembranças da escassez que nós passamos a partir da perda de tudo que meu pai tinha. Me lembro a primeira cura interior que eu fiz na minha vida. Eu estava deitado no chão, num retiro espiritual, e começou a se falar de pai, estava todo mundo gritando, a maioria das pessoas gritando, sentindo aquela dor pela ausência do pai, e eu dormi. Eu dormi naquela cura interior. Eu me lembro do líder do retiro me chutando assim, me cutucando com o pé e dizendo: ei, acorda, você não tem respeito pelas coisas de Deus? Mas na verdade eu não senti nada, porque eu estava tão definido dentro de mim. Mais tarde eu percebi que isso era porque meu pai fez do tempo uma dádiva e não coisificou as coisas. Os seus filhos, esse mundo, essa terra, não precisa mais que você coisifique as coisas. Esse mundo, essa terra, os seus filhos, precisa que você transforme o tempo numa dádiva. E como isso é possível? Quando você entende o teu propósito. O teu propósito não é coisificar o teu tempo, não é fazer do teu tempo um ativo financeiro, mas fazer do teu tempo uma dádiva para o mundo. Você tem uma dádiva chamada vida. Não viva mais em ressentimentos. Não viva preso nas coisas que não são do céu. Abaixo da linha, acima da linha. Abaixo da linha dos céus, acima da linha dos céus. Você tem que escolher em que perspectiva você está vivendo. Se você está vivendo na realidade dos céus, como disse Lewis, os cristãos que mais fizeram pelo mundo foram aqueles que tinham uma perspectiva futura, você vai entender algo. Esperança no futuro gera fé no presente. Você vai entender algo, que o seu tempo é limitado e ele não pode ser coisificado. Ele tem que ser lançado para um propósito maior. Você precisa viver no propósito, porque o tempo é uma dádiva. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você encontre o teu propósito, que você junte habilidade e paixão. E dentro de habilidade e paixão você consiga ver a eternidade. E dentro da eternidade você consiga então transformar o teu tempo em uma dádiva e não uma coisificação, não um ativo de valor, um ativo financeiro que você faz, que você recebe. Não. Que você viva no propósito, que você mergulhe no propósito, que você ande no propósito, que você se lance no propósito, que a sua vida seja para influenciar. Porque entenda algo, todo mundo é genial, como diz Einstein, mas não peça para um peixe subir na árvore. Um homem fora do propósito, ele é ridículo. Um homem dentro do propósito, ele é influente. E Deus te fez para o governo. Ele diz: governe, povoe a terra. E assim nós somos chamados. Deus está esperando você se levantar para viver no propósito. Uma última coisa. Quando Jesus chama os discípulos na Galileia. 11 dos seus discípulos eram da Galileia. Apenas um não era da Galileia. Judas, que era de Iscariotes. E aqueles homens eram homens iletrados, homens que não conviveram com a grandeza, homens que estavam pescando. Eles se tornaram pescadores porque eles não foram escolhidos para ser algo, para ser um líder religioso,
pelos rabinos daquela época. E quando eles estavam ali pescando, Jesus passa e fala, segue-me. E aqueles homens que não tinham convivido com a grandeza, agora começam a conviver com um homem grande. E esse homem grande era Jesus Cristo, um homem no seu propósito. Um homem andando na sua paixão e na sua habilidade. Um homem andando sobre essa terra, num real propósito do céu para eles. 2 anos depois, Jesus envia aqueles discípulos, o primeiro envio daqueles discípulos. Ele diz, vai, se você tem 2 capas, deixa uma e leva a outra. Se você tem uma espada, deixa a espada, cure os enfermos, limpa os leprosos. E eles foram, e eles voltaram. E quando eles voltaram, a conversa deles era diferente. Não era como homens pequenos, era como homens grandes. Eles estavam discutindo quem seria o maior no reino. Eles estavam discutindo quem sentaria à direita de Deus. Vamos lá, gente, pensa um pouco comigo. Aqueles homens eram homens iletrados que nunca conviveram com grandeza. Mas agora eles estavam discutindo algo tão grande que estava fora da alçada deles. Quem seria o maior no reino? E o engraçado é que Jesus, quando ouve a conversa, ele não desvazia grandeza, ele redefine grandeza. Ele fala, olha, maior no reino é o que serve. Ele redefine grandeza, ele não desvazia grandeza. Por que aqueles homens se sentiram daquele jeito? Porque eles estavam andando com alguém que estava no propósito. Você não tem noção do que é viver diante de uma pessoa que está no seu real propósito. Isso causa grandeza no coração das pessoas que estão ao teu redor. Escute, se você viver no teu propósito, isso vai gerar grandeza na sua cidade. Se você viver no seu propósito, isso vai gerar grandeza na tua família. Se você viver no teu propósito, isso vai gerar grandeza no mundo. O mundo está pior, porque ainda não vivemos no nosso real propósito. Pais que sonham criarão filhos com destino. Homens que sonham criarão cidades grandes. Homens que sonham e estão no seu propósito gerará cidades literalmente governadas pelo governo de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Eu quero orar por você. Pai, eu oro nessa hora na autoridade do nome de Jesus, para que os teus filhos encontrem propósito. Espírito Santo, entre nessa sala, entre nessa igreja, entre aonde essa mensagem está chegando agora. Que eles possam transformar o tempo em dádiva. Possam viver no propósito, Senhor, juntando habilidade e paixão, com a perspectiva eterna. E tudo isso junto, Senhor, gerará um governo do Senhor nessa terra. Que nós possamos trazer o teu reino e materializá-lo e não apenas espiritualizá-lo. Eu os abençoo nesse dia, eu os abençoo nessa hora com o governo dos céus. Espírito Santo, enche os teus filhos agora com mais da revelação dos céus e que todos eles possam viver no seu propósito. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.